Olá, pessoal! Começando aqui a live de hoje, pessoal aguardando. Agora sim, agora eu tô no tempo. Eu entrei um minuto mais cedo. Bem-vindos a todos. Foi uma live meio de última hora que eu organizei pra gente poder conversar dos anúncios que foram anunciados ontem, também dos anúncios do governo federal. Então, deixar o pessoal começar a entrar aí. Antes de eu começar, essa live vai ficar gravada, então caso não dê para assistir ou caso queira enviar para alguém, pode enviar para alguém depois. Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Marina, sou consultora de imigração e tenho a licença para atuar na província do Quebec, tá? Então eu trabalho com todos os processos de imigração do Canadá, de costa a costa, mas também particularmente na província do Quebec, que exige uma licença a mais. Então, vamos explicar o que acontece de maneira geral. Então, você que está no Quebec, tem intenção de imigrar para o Quebec, pela lei você é obrigado a participar dos programas de imigração da província do Quebec, a não ser que você esteja topando sair da província. O que foi anunciado ontem é que todos os programas dos trabalhadores qualificados vão deixar de existir, já deixaram de existir, efetivamente. O único programa que vai ser possível para a seleção de trabalhadores vai ser o PSTQ, que é o Programa de Seleção do Trabalhador Qualificado. Então, antes que o pessoal pergunte, mas eles falaram que o PEC vai fechar no dia 19, ele já está fechado, ok? Então, o PEC já está fechado, não é possível submeter a aplicação no PEC. Para quem não sabe o que é o PEC, mas imagino que vocês sabem, é o Programa de Experiência do Quebec, onde a pessoa fazia uma aplicação direta. Então, eu tenho 24 meses de experiência e eu faço aplicação, ou eu me formei no Quebec e eu faço aplicação. Então, não vai mais existir. Não dá para fazer o processo, então não é porque ele fala que no dia 19, vai fechar no dia 19 que ainda dá. Não dá, tá? Então, eu digo isso porque muita gente estava tentando fazer o processo ontem e mandando mensagem falando eu quero fazer o processo, quanto que custa. E eu digo isso também porque vai ter gente de má fé aí querendo cobrar vocês para fazer um processo que não é possível fazer. Então lá no site já diz, não é possível fazer o processo. E se você entrar no site do Arrima, não existe a opção PEC, ok? Acabou o PEC, esquece. Dos programas pilotos, teoricamente, eles estão abertos até o dia 1º de janeiro, mas já esgotaram as vagas, tá? O único ali que ainda tem vaga sobrando é o da inteligência artificial, volet francês. Qual é a dificuldade desse programa, além do francês? É você ter um salário que é altíssimo, né, da indústria, e você tem que ter aquela opinião do comitê do não sei o que da inteligência artificial, tá bom? Então esse é o único dos programas pilotos que ainda tem vaga, e se não, a partir do dia 1º de janeiro, eles deixam de existir. Então o piloto da transformação alimentar, o piloto da inteligência artificial e tecnologia da informação e o piloto dos préposés beneficiários. Então, acabou, tá? Então, todo mundo que é funcionário, que é trabalhador, a única via de acesso à residência permanente no Quebec é o PSTQ, e aí eu vou explicar o que é o PSTQ. O que fica além disso? O programa dos empreendedores e trabalhadores autônomos, tá? Que você precisa se encaixar. Então, não basta assim... eu quero abrir uma loja de coxinha. Não, gente, tem um certo investimento e tem uma certa... um certo aporte que você tem que dar, então investimento financeiro e a capacidade financeira também, tá? Então, mas isso só para mencionar que o programa dos empreendedores continua aberto. Então, empreendedor, trabalhador autônomo e investidores, que são programas que exigem uma capacidade financeira maior. Então, vamos falar do PSTQ. O PSTQ, ele é uma plataforma, ele é um filtro lá no Arrima. Então, quando o pessoal fala assim, quero migrar pelo Arrima, o que eles estão querendo dizer é o PSTQ, tá? É a mesma coisa, PSTQ e Arrima é a mesma coisa. Arrima é o nome do site, nome da plataforma. O programa é o PSTQ, Programa de Seleção do Trabalhador Qualificado. Dentro dele, você tem 4 categorias, 4 volês. O volê 1
é o do trabalhador qualificado. Significa o quê? Experiência de trabalho, Tier 0 a 2, 0, 1 ou 2. O que é o Tier? É o código da função, é o nível da função. Vou dar um exemplo que aparece muito aqui. Educatriz ou aide-educatriz. Que volê que é? É volê 1. Por quê? Porque o Tier é Tier 2, tá? Como que a gente descobre? Então, tem um site, que é o site da classificação, o CNP, você joga lá no Google, Trouver CNP, ou em inglês, Find My NOC. E ele vai te levar ao site do governo, você vai colocar ali a descrição da função, e aí você tem que bater aquela descrição da função, e vai ter um códigozinho do lado, e vai te dizer que tier que é, tá? Então, vou ler 1. É Tier 0, 1 ou 2. O que você precisa? 1 ano de experiência num desses tiers. Essa experiência pode ser no Quebec ou fora do Quebec. Nos últimos 5 anos, tá? Tenho 20 anos de experiência, não interessa, são 5 anos. E 1 ano de experiência nesses 5. Você não precisa estar empregado naquele momento, você só precisa ter experiência. O que ele pede também? Pelo menos 1 ano de ensino pós-secundário que seja equivalente a um DEP do Quebec, tá? Então, normalmente, os técnicos do Brasil são equivalentes a um DEP, se não tecnólogo, faculdade, bacharel, enfim. Não precisa que a escolaridade seja vinculada à tua função, a não ser que você exerça uma função que necessite que você tenha uma escolaridade específica, né? Então, por exemplo, os soldadores, o pessoal que é soldador que tá tendo um grande problema, porque para você exercer a função de soldador, você não necessariamente precisa de um diploma, e acaba que muitos soldadores não têm experiência, não têm escolaridade para qualificar. Então, esse é um problema, precisa ir atrás dessa escolaridade para conseguir qualificar. Além disso, no volê 1 você tem o francês, que é o francês oral, nível 7, significa o quê? Compreensão oral e produção oral, então são 2 provas. Mais capacidade escrita, nível 5. Então, produção escrita e leitura. Então, no volê 1 são as 4 provas. Quando a gente fala assim, capacidade oral, é as 2 provas, não é só falar, tá? É oral, é audição e fala. Então, mesma coisa na escrita. E o cônjuge sempre nível 2 oral. Então, nível 4, desculpa, não é nível 2, nível 4 do cônjuge, fala e audição em francês. Então, esses são os requisitos eliminatórios. Você precisa desses requisitos. A segunda parte disso é você ter pontuação suficiente para competir. Ah, qual que é a pontuação de corte? Não sabemos, porque a gente só teve 2 rodadas do volê 1 até agora, uma rodada do volê 2 e uma rodada do volê 3. Foram pouquíssimas pessoas convidadas desde o início, tá? Então, a gente não sabe como é que vai ficar o ano que vem. Imagino eu, que é o que eu venho falar dos últimos 6 meses, que uma vez que o PEC acaba e que vai ficar só o PSTQ, a gente vai começar a ver o PSTQ rodar. A gente vai começar a ver mais rodadas, com mais frequência, mais variedade de rodadas. Será que eles vão chamar por localização, por função, por experiência, por escolaridade, enfim, tá? Volê 2. Então, o que você precisa? Aí, a experiência é Tier 3, 4 ou 5. E você precisa de 24 meses de experiência nos últimos 5 anos, sendo que 1 ano no Quebec. Então, por exemplo, eu sou pintor, 1 ano no Quebec mais 1 ano fora, ou 2 anos no Quebec. Eu sou cozinheiro, 1 ano no Quebec e 1 ano fora, ou 2 anos no Quebec, ok? E por aí vai. A escolaridade do volê 2 é ensino médio. O francês é francês oral 5, tá? Então é B1. Então não precisa as 4 provas. Ah, mas eu vou fazer só as provas orais? Não. Faça as 4 provas, porque elas contam ponto. E é mais interessante para você fazer todas as provas para você ter o máximo de pontuação possível, mesmo que você não tenha essa necessidade, ok? E aí o mesmo critério para o cônjuge nível 4, tá? Que é o A2, então oral. O volê 3 é para as profissões regulamentadas. Alguém perguntou aí, e o enfermeiro? O enfermeiro é volê 3. Então, todas as profissões que exigem um registro profissional. Arquiteto, enfermeiro, médico, engenheiro e por aí vai, tá? Tem toda uma lista ali de profissões que exigem um registro profissional. O que você precisa? Você precisa do registro profissional. Então, você vai lá na ordem,
Ordem dos enfermeiros, qual que é o processo? Então, você precisa minimamente de uma comprovação de equivalência parcial daquela profissão, da tua escolaridade naquela profissão. Ah, eu sou engenheiro de não sei o quê. Tá bom, você entra lá na ordem dos engenheiros, você vai ver qual que é o processo, vai ver quais documentos você precisa enviar para se qualificar, eles vão fazer a análise do teu currículo escolar, análise da tua experiência, e aí eles vão te falar, foi reconhecido parcialmente, ou foi reconhecido completamente, ou já tem o permissão. Então, eu tenho muitas enfermeiras que vieram como trabalhadoras estrangeiras e que agora já tem o permissão de exercício regular na província, certo? Então, isso é o volê 3. O volê 3, a exigência da língua vai ser de acordo com o tier da tua função. Se a tua função é 0, 1 ou 2, é a mesma exigência do volê 1. Então, francês 7 oral e 5 escrito. Se o teu tier é 3, 4 ou 5, porque sim, tem funções regulamentadas que são tier 3, então aí o teu francês, necessidade de francês é oral 5, não tem escrito, mas você deve colocar o escrito para colocar mais pontos, e o cônjuge nível 4, tá bom? O volê 4, nem vou falar muito, porque ele é, assim, minúsculo em relação à quantia das pessoas, né? Porque ele é para talentos especiais. Então, não é assim, eu tenho um doutorado, sou talento especial. Não, não é isso, gente. Muita gente acha que, mas eu tenho um doutorado. Não, não basta ter um doutorado. Você tem que ter uma carta, tem lá uma lista das associações, e você tem que ter uma carta suporte de uma daquelas atestações reconhecendo que o teu talento é extraordinário, tá? Então, é talentos extraordinários. Então, nem vou mencionar esse volê aqui. Deixa eu ver aqui as questões. Então, peraí, vou voltar aqui nas questões. Acho que tá. Mecânico de caminhão precisa de diploma? Se eu não me engano, de cabeça, mecânico de caminhão é tier 3, que significa volê 2, mas eu não tenho certeza, tá? Você teria que olhar lá no NOC. Gente, eu não tenho todos os NOCs memorados na minha cabeça. Entra lá no site do NOC, puxa e vê. Se é um tier 3, aí não. Se eu não me engano, mecânico de caminhão é tier 3, mas eu não vou te confirmar 100% porque agora eu não lembro de cabeça. Então, eles vão começar a exigir a validação de diploma Lumifi? Não. O único programa que exige a validação de diploma é o volê 3, tá? Nesse novo programa, você não precisa fazer equivalência comparativa. Assim que você colocar o teu diploma, então você escolhe lá, onde que eu me formei, Brasil, qual que é o nome da faculdade, Universidade Paulista, não sei o quê. Qual tipo de documento? Bacharel, tópico. O sistema automaticamente dá equivalência, tá? Não é necessário fazer equivalência comparativa. Você só vai fazer equivalência comparativa se você estiver participando com uma profissão que é regulamentada e que, por isso, faz parte do processo do órgão regulamentador. Por exemplo, os engenheiros, os enfermeiros, enfim, eles têm que fazer equivalência comparativa porque é parte do processo. Então, sou soldador, tenho técnico, sem as provas de francês, estou com uma pontuação de 325. Então, primeiro, você precisa das provas de francês, tá? Então, assim, você pode abrir o perfil lá no RIMA sem a prova do francês, tudo bem. Só que você não vai ser chamado, tá? Então, precisa fazer as provas para você ser chamado. Tá difícil, no momento, dizer qual que vai ser a pontuação, tá? As duas rodadas que a gente teve do volê 1, foram específicos para quem já tinha diploma do Quebec, então ele já meio que substituiu o PEC diploma, e foi 760 e qualquer coisa, então bem alta a pontuação. Do volê 2, a gente teve uma rodada que foi 661, 666, algo desse tipo, 660. E ele falava que a pessoa precisava estar fora da Grande Montreal, tá? Trabalho como aide en garderie. Então, aide educatrice e educatrice é o mesmo NOC, tá? Se você olhar a descrição do NOC, gente, senta na frente do computador e faça suas pesquisas, tá? Entra lá no site do NOC e deixa eu entender o que é esse raio desse NOC, que é o código CNP. O aide educatrice, ele é dentro do NOC de educatrice, que é um tier 2, portanto, volê 1, tá? Se não tiver o registro, aí você tá falando do registro profissional. Então,
ele te dá... Então, se você for selecionada, ele te dá 1 ano para conseguir o registro profissional, tá? Então, se você é do vôlei 3, isso do vôlei 3, tá? Então, enfermeiro, engenheiro, arquiteto, por algum motivo, são os únicos exemplos que eu consigo pensar nesse momento. Então, se você pode montar o teu perfil. Se você for selecionado, você vai ter 1 ano para enviar o teu registro, para você poder fazer o processo, tá? Você não vai fazer o teu processo logo de cara, você vai esperar, você vai ter 1 ano para fazer o teu processo junto com o teu registro. Chefe de cozinha fica na mesma categoria do cozinheiro? Eu acredito que não, são NOCs diferentes. Agora, eu não lembro, se eu não me engano, preciso olhar. Se eu não me engano, chefe de cozinha é Tier 2, mas você precisa olhar com calma, tá? Então, gente, eu não sou o site do NOC. Vocês têm que pegar o NOC e olhar lá no site. Eu não consigo lembrar de cabeça ou ficar olhando NOC por NOC, tá? Que mais? Experiência para enfermeiros, vôlei 3. Tem que ser no Quebec ou só no Brasil? Então, o vôlei 3, ele não faz essa exigência de onde é a experiência. Porque a exigência dele é você ter o registro profissional, entendeu? Não é você ter experiência. Claro que a experiência vai fazer parte do registro profissional. Então, aí é que tá. Só que quanto mais experiência você tiver, e claro que se você tiver experiência no Quebec, você vai ter mais pontuação. Ok? Machinista 72100, vôlei 2. Gente, não sei. Olha, pode ser, mas eu vou falar besteira, porque assim, eu lido com os NOCs todos os dias. Então, tem alguns que eu tenho na memória e outros não. Então, abram o site do NOC e puxem lá. Só a avaliação de diploma no Arrima, no vôlei 3, é o suficiente ou precisa ter o registro de fato na ordem? Então, quando você abrir o teu perfil no vôlei 3, você vai ter, dependendo da profissão, ele vai te dar uma lista de documentos que você pode ter. Eu tenho o permis régulier d'exercice, eu tenho o permis temporaire, eu tenho reconnaissance la profession, eu tenho reconnaissance partielle. Então, tem vários documentos lá. Então, minimamente, você tem que ter o reconhecimento parcial da tua escolaridade, ok? MBA para o vôlei 1 não precisa de equivalência para melhor pontuação. Não precisa de equivalência. Onde seria fora de Montreal? Precisa morar e trabalhar ou podemos trabalhar? Então, vamos falar agora da história de fora de Montreal. Então, se vocês olharem na tabela da pontuação do PSTQ, vocês vão ver que eles dão. Então, tem assim, pontuação pela idade, escolaridade, experiência. Aí você tem qual tipo de experiência. Então, se a tua experiência é em alta demanda, então se ela tá em equilíbrio, em déficit ou um léger déficit. Então, se ela é média, pouca, média ou muita demanda. Então, você recebe pontuação pela tua ocupação. Aí você vai receber a pontuação pelo teu séjour à l'extérieur de Montréal. Então, a primeira parte da pergunta é, onde seria fora de Montreal? Tem uma lista de cidades. Então, se você olhar assim, se você colocar no Google, lista CMM, né, que é a região metropolitana de Montréal, lista cidades, ou liste de ville, né, põe em francês, CMM. Ele vai te sair uma lista das cidades que são consideradas dentro de Montreal. Então, todas aquelas cidades dentro de Montreal, você vai perder ponto, você vai deixar de ganhar ponto. E aí, o que acontece? Você tem viver fora de Montreal, trabalhar fora de Montreal e estudar fora de Montreal. Então, são 3 categorias de pontuação que você pode acumular. Então, muita gente tá assim, mas eu posso trabalhar em Montreal e morar fora? Pode, só que você vai deixar de acumular a pontuação. E lembrando que, se você olhar de novo lá a tabela, você começa a acumular a pontuação a partir de 6 meses de estadia. Então, vai ser muito pouca a pontuação. Se você estiver só morando fora de Montreal e trabalhando em Montreal, você vai deixar de acumular. Gente, existe emprego fora de Montreal, tá? Eu moro no interior. Existe vida. Não precisa ficar grudado em Montreal a vida inteira, não. Então, alguém tá falando, estou em Montreal há mais de 2 anos como cozinheiro, tenho francês, mas minha pontuação cai devido a não ter filhos, idade, tem saída. Então, olha só, sai de Montreal, faz alguma coisa relacionado a um visto fechado fora de Montreal, para você poder estender, né, o teu status. E
e aí ter um pouco mais tempo para conseguir se qualificar. Então, o que conta ponto? Exemplo exato. Então, vamos voltar lá no que eu tava falando da tabela. Deixa eu só ver que eu não consegui ter mais ou menos para ter uma noção. Então, tá bom. Então, voltando lá na tabela de pontuação. Isso tudo, gente, tá na internet. Você coloca lá, PSTQ. Essas informações estão todas lá. Pega uma hora da tua vida e leia, tá? Não acredito no que eu tô te falando. Vai lá e puxa. Então, lá na tabela, você vai ter idade, escolaridade. Tempo de experiência de trabalho nos últimos 5 anos, global. Tempo de experiência de acordo com o nível de demanda da tua ocupação. Tempo de experiência no Quebec, então experiência fora de Montreal, trabalho fora de Montreal, estudos fora de Montreal. Aí você tem, se você tem irmãos, né, nessas regiões fora de Montreal. Por exemplo, eu estou em Drummondville. Eu moro em Drummondville, aí eu tenho um irmão que está em Drummondville, que é residente permanente e cidadão canadense. Aí eu tenho pontuação adicional. Então não adianta eu estar em Montreal e ter um irmão na Gaspésie, tá? Isso não adianta. Você tem que estar morando no mesmo local que o teu irmão para você ter a pontuação. Cônjuge também conta ponto, então você vai ver lá que são 2 tabelas. É uma tabela para quem tem cônjuge e uma tabela para quem não tem, tá? Então você tem são 2 tabelas diferentes. Então, cônjuge, idade, escolaridade, experiência no Quebec, francês, é isso. E se estudou no Quebec, enfim. Então, estudar no Quebec também tem uma pontuação adicional. Fora isso, a gente tem a validação da oferta de trabalho. O que é essa validação de oferta de trabalho? Ela dá 30 pontos dentro de Montreal e 50 pontos fora da Grande Montreal. Ele é um processo que não tem nada a ver com a EIMT, que é o processo de fechar o visto de trabalho, para que você tenha uma confirmação da tua oferta. Então, é assim, a pessoa está trabalhando temporariamente na empresa, aí a empresa vai falar para o MIFI, olha, tá vendo esse candidato aqui? Eu quero manter ele de maneira permanente. Então, é uma validação d'offre d'emploi permanente. Ele vai confirmar que você tem uma oferta de trabalho permanente. É um processo que o empregador faz no portal da RIMA dele. É um processo que tá levando vários meses. Então, se você tem um empregador bacana que tá disposto a te ajudar, já pede pra fazer, porque tá levando vários meses pra sair. Ele vai ter que preencher formulário, enviar documento, você também vai ter que enviar documento, e ele só serve pra isso, tá? 30 pontos dentro da Grande Montreal, 50 pontos dentro fora da Grande Montreal. Ele não mexe no teu status. Curso técnico, 1.200 horas à distância, aceito no Volê 1? Então, essa resposta é fácil de você descobrir. Você entra lá na RIMA, você faz o teu perfil, aí lá na escolaridade você coloca o nome da escola e tal, e vai ver, ele já te dá equivalência, automaticamente ele já te dá lá equivalência, se equivale a um DEP, se não tem equivalência, ele já te fala. Volê 1, vale experiência de NOCs diferentes? Os 2 no mesmo tier? Não. Você tem que ter 1 ano de experiência no mesmo tier, no mesmo NOC, tá? No mesmo NOC. É até uma boa questão para o Volê 2. Então, o Volê 2, o que acontece? Lembrando que o Volê 2 são 24 meses de experiência, sendo 12 meses no Quebec. Aqueles 12 meses que você tiver de fora, ele pode ser dentro da mesma área. Então, tipo assim, eu sou da construção, o meu NOC começa com 7. Mas eu sou Tier 3. Se eu tiver experiência no Brasil com outro NOC que começa com 7, dá pra contar. Entendeu? Então, assim, dentro da mesma área dá pra contar. Mas se for experiência no Quebec, é o mesmo NOC o tempo todo. E pro Volê 1 é é 1 ano sólido, tá? Pode ser diferentes empregadores, não precisa ser contínuo, pode ser acumulado, mas precisa ser no mesmo NOC. Tier de enfermeiro para o francês, então enfermeiro é alta qualificação, né? Então você precisa do 7 oral e 5 escrito. Aquela contagem de tempo no Quebec vale também para quem fica como turista? Vale. Contanto você esteja tido tempo legal, sim. Tem uma parte que é o séjour, né? Séjour significa o quê? O tempo de vivência. Tier 2 pode ser um diploma em outra área? Pode, gente. Já falei dessa questão. Não tem exigência nenhuma do diploma ser vinculado à área de exercício, ok?
Tenho permissão para trabalhar como eletricista, registro na comissão. Para o vôlei 3, precisa de experiência profissional como eletricista, pois trabalha como analista na área de TI. Então, qual que é o problema? Você tá falando, você tem intenção de trabalhar naquela ocupação. Então, assim, são duas questões diferentes. O critério, ele não te exige. Então, o vôlei 3, ele não te exige um mínimo de tempo de experiência. Ele te exige a certificação. Porém, você vai falar que você tem intenção de ocupar uma função que você não tem experiência. Aí, o que vai acontecer? Você não vai acumular ponto. Porque você não tem pontuação, você não tem experiência naquela função. Você vai ter experiência em outra função. E aí, o que acontece? Eles podem duvidar da tua intenção. Mas você tem intenção mesmo de trabalhar como eletricista? Se você trabalha como analista de TI? Então, a gente tem que ver se não é melhor fazer o teu processo como analista de TI. PSTQ é diferente da declaração de interesse no Arrima? Não, gente, é a mesma coisa. Então, para você participar do PSTQ, qual que é o primeiro passo? Entrar lá no site do Arrima e fazer a declaração de interesse. Arrima é o nome do site, plataforma. Declaração de interesse é você ir lá e se inscrever. PSTQ é o programa para qual você está se inscrevendo. Equivalência automática no sistema da Arrima para o L1. Então, você precisa traduzir o diploma. Exatamente. Então, você só manda traduzir o teu diploma. Quando você vai fazer a tua declaração de interesse, você vai colocar lá, vai ter lá, escolarité. Aí ele vai colocar a data. Formei da data tal, data tal. Qual foi o país? Esse. Qual foi a escola? Essa. Que tipo de diploma é? Bacharel. Aí ele te dá lá as opções. Bacharel 4 anos, 5 anos, né? Domínio de formação, tal. O próprio sistema vai te falar, é equivalente a, entendeu? Você não precisa fazer equivalência comparativa. Que mais de perguntas? Saiu um vídeo informando que a prioridade será vôlei 2 em manufaturas com diploma do Quebec. Então, gente, a gente tem que ver... Isso, assim, são intenções do governo, né? Mas, assim, eu acho que... Eu não sei se fosse se eu estaria correndo pra mudar de cidade, mudar de área. Porque imagina que se você vai mudar de área, você vai começar do zero a tua contagem, tá? Então, não muda... A não ser que você tenha 3 anos de permisso de trabalho na tua frente, não vai mudar de área agora. Porque senão você vai começar a contar do zero a tua área de trabalho. Gente, não me perguntem de Nokia, eu não sou site do Nokia, vocês têm que olhar lá no Nokia. Sou technicien de qualité, permis de travail, tier 2. Não sei, você tem que olhar o teu Nokia, você tem que saber qual que é o primeiro passo. Primeiro passo, escreve, primeiro passo. Descobri o meu Nokia. Vai lá no site do Nokia, bota lá o cargo, você coloca as palavras-chave, você vai ver as várias opções, você vai um por um, vai ler lá, vai descobrir qual que é o teu Nokia. Quando você encontrar no Nokia, do lado, no caixa direito, tem tier. Aí ele vai falar, em francês é FER. FER. Ele vai colocar o código lá. Aí você vai descobrir qual vôlei que você é. Então, a primeira coisa que você precisa saber é qual é o teu Nokia. Se você não sabe, o que você vai fazer? Você vai fazer consulta comigo. Aí você marca uma consulta, a gente analisa o teu Nokia e eu vou poder te falar qual que é o teu vôlei. Então, questão de Montreal. Gente, assim, não sei. Eu só posso dar palpite até então. Se o pessoal vai ser chamado em Montreal, se não vai ser chamado em Montreal. Não dá pra saber até o momento. No vôlei 2, o que a gente teve foi especificar. A única, só teve uma, né? Então, não é padrão o suficiente. Não foi rodada suficiente pra saber se vai ter mais, se não vai ter, como é que vai ser, quem que vai ser chamado, pontuação. A gente precisa esperar o programa rodar pra gente poder saber. No vôlei 2, especificamente, foi quem estava fora de Montreal. No vôlei 1, não falaram nada, mas era uma pontuação alta. E normalmente só chega naquela pontuação alta de 700 e mais a não ser que você tenha gabaritado todas as outras partes, entendeu? É difícil alguém que está em Montreal ter aquela pontuação. O meu pessoal que está no perfil, que está dentro de Montreal, tá variando ali entre 500 e 600, no máximo 615, 620. As outras pessoas, por exemplo, eu tenho uma pessoa que tá lá no pool com 700 e tanto, que é vôlei 3, engenheira, experiência fora de Montreal, na cidade de Quebec. Os outros que eu tenho de vôlei 2, que é o pessoal que é daqui do interior,
tá ali por entre 500 e tanto, 600 e tanto. Mas o pessoal que está em Montreal, a pontuação está mais baixa. Por quê? Porque não deixa de ganhar aquela parte das tabelas do... aquelas tabelas de fora de Montreal. Minha não intenção do PR implica no visto fechado? Não entendo essa tua pergunta. Soldador precisa do custo por secundário para o programa piloto da comunidade francófona. Então, gente, nós estamos falando de PSTQ hoje. Deixa programa francófono para outro dia. Se eu morar fora de Montreal e minha irmã, sim, não pontua? Então, se a tua irmã, que é residente permanente, morar em Montreal e você morar fora, não pontua. O irmão, ele tem que estar morando na mesma localização fora da Grande Montreal e você tem que estar no mesmo lugar. Então, de novo, se eu tô em Namandele, meu irmão mora aqui, aí eu tenho ponto. Marido tem LMIA e precisa ter a oferta de trabalho validado? Então, a questão da oferta de validado é para pontuação. Você que vai avaliar, você vai olhar lá na tabela e vai ver, gente, tô com pontuação baixa. Vou pedir pro meu empregador fazer a validação de oferta de trabalho para ter mais pontos. É só para isso que ela serve. Ela não tem nenhum link com a permissão de trabalho. Zero link com a permissão de trabalho, ok? Porque a pessoa poderia estar no país dela e receber uma oferta de trabalho. Esta live ficará gravada? Sim, vou deixar gravada. Machinista, CNC, qual tier? Olha lá no site. Eu vou tentar depois fazer uma tabela dessas funções mais famosas aí, soldador, machinista, enfermeiro, educatriz e tal. Você pode, para vocês olharem, tá? Depois eu deixo uma tabelinha aqui para vocês. Quanto tempo dura a validação da oferta de trabalho? 18 meses, ela é válida. Quem é membro da Ordem dos Engenheiros, porém ainda não é residente permanente, ganha pontos? Sim. Sim, você ganha 50 pontos por já ter a validação da tua profissão. Bom dia, terminei agora o curso de francês pelo MIFI, CEGEP, vale como comprovante? Ótima pergunta, não. Francização não entra como comprovação, você precisa efetivamente fazer a prova, tá bom? O que foi isso que perguntaram sobre tempo de estadia no Quebec motorista? Ficou confuso. Então, lá na tabela, você tem a pontuação do séjour, né? Séjour significa o quê? Estadia. Então, séjour fora da Grande Montreal. Então, se você passou 6 meses como turista, por exemplo, estudando francês, ou eu passei porque eu estava visitando um familiar, você ganha a pontuação pela tua estadia. Obviamente, você não vai ganhar a pontuação pela experiência de trabalho, porque você não pode trabalhar como turista. Mas pela estadia fora da Grande Montreal, você ganha. 20 anos de experiência como arquiteta no Brasil e 1 ano como técnico de arquitetura no Quebec. Posso dar entrada no Volet 1, juntar também o tempo de experiência como arquiteto no Brasil? Então, vamos lá. Arquiteta é Volet 3. Ele é profissão regulamentada. Então, se você falar que a tua intenção é trabalhar como arquiteta, ele vai te exigir a validação da profissão. Se você colocar como técnico de arquitetura, aí você vai como técnico de arquitetura. A experiência do Brasil, ela vai contar a pontuação, mas é isso que ela vai contar. Ela só vai contar uma pontuação de experiência fora, tá? Mas a experiência do Quebec, o que vai contar é o de técnico. Sou cozinheiro, mas recebi uma profissão como chefe. São 2 NOCs diferentes. Cozinheiro e chefe de cozinha são 2 coisas diferentes. Então, ou você vai participar como cozinheiro ou como chefe. Não dá pra misturar as 2 coisas. A validação da oferta de trabalho tem custo para o empregador $228. Algo pouco. Ao fazer a declaração de interesse, já estou inscrita no PSTQ? Então, o que é a declaração de interesse? É você falando pro Quebec, eu quero emigrar. Aí, qual que é o próximo passo? O Quebec te convidar. Se ele vai te convidar, são uns 500, entendeu? Então, você está inscrita para participar. Agora, você efetivamente vai fazer o processo do PSTQ se você receber o convite. Aí, quando você receber o convite, você tem 30 dias para aceitar o convite e depois 60 dias para enviar a documentação. Para direito, alguns dizem que é considerado mestrado em algumas equivalências. Eu ainda declaro como bacharel. Então, isso que você está falando, Felipe, tem a ver com o processo federal, tá? Do Express Entry. No Express Entry, que aí nós vamos falar também da alternativa, né? Se eu não... Tá bom, eu não me encaixo no PSTQ, qual que é a minha alternativa? Minha alternativa é sair do Quebec. Tchau, Quebec. Beijo, tchau.
Qual é esse programa? É o Express Entry, categoria dos francófonos, tá? Que ele exige o quê? Um CLB 7 no francês, que é uma nota um pouquinho mais alta que o B2 7 do Quebec. Não é a mesma nota, é pouquinho a coisa mais alta. E a prova que você precisa fazer é a prova TEF Canadá ou TCF Canadá. A diferença, o que é o Express Entry versus o PSTQ? É mais ou menos a mesma coisa, tá? É um pool, você faz uma declaração de interesse e se o governo, se você entrar naquela rodada, ele te convida para você fazer o processo de residência permanente. No Express Entry, você tem duas categorias ali que poderiam ser interessantes para você. O Federal Skill Worker ou Canadian Experience. Canadian Experience é que é para quem já tem experiência no Canadá. A minha experiência do Quebec conta como experiência no Canadá, pois era, né, território nacional. O Federal Skill Worker, que é o trabalhador federal qualificado, é como se a pessoa estivesse fora, né? Você pode estar aqui, mas se você não tiver aquele 1 ano de experiência do Canadá, você vai entrar como Federal Skill Worker. Para você ter a pontuação da tua escolaridade, diferente do PSTQ, você é obrigado a fazer equivalência educacional. O bacharel de Direito, ele em algumas empresas, então essas equivalências são feitas por empresas privadas. Algumas empresas dão o bacharel como professional degree, não é mestrado, é professional degree, diploma profissional, né? Que tem a mesma pontuação do mestrado, tá? Mas isso não se aplica ao Quebec, porque no Quebec, o que você vai fazer? Você vai colocar exatamente o que está no teu diploma. Se o teu diploma diz bacharel de Direito, é isso que você vai colocar lá. E o Quebec não reconhece bacharel de Direito como professional degree, até porque no Canadá, para você ser advogado, você tem que fazer mais que um bacharel. Quem está no Quebec há 3 anos e não se enquadra no PSTQ pode fazer Express Entry ou aconselha outra província que tem o programa francófono. Exatamente. Então, ótima, Rosana foi direto ao ponto no que eu estava falando. Então, assim, qual é a alternativa? Vou fazer Express Entry. Tem que ver se eu me encaixo no Express Entry. Então, vou fazer prova de francês. Se eu tiver inglês, vou fazer prova de inglês também. Vou fazer as equivalências educacionais, né? Vou calcular na minha pontuação. Se eu for convidado no Express Entry, eu posso ficar no Quebec? Não, o Express Entry ele é para quem tem intenção de residir fora do Quebec. Eu comecei a live falando. Quem tem intenção de morar no Quebec tem que fazer os processos do Quebec, tá? Isso tem a ver com a legislação, com a maneira como o país foi constituído. O Quebec ele não faz parte do Canadá, ele é um primo que mora no terreno, tá? Ele mora no terreno do lado. Ele não é filho da casa. Então, existe um acordo, que é o Accord Canadá-Quebec, e dentro desse acordo, o Quebec ele tem autonomia na seleção dos seus imigrantes, que é ao contrário das outras províncias. As outras províncias têm os programas provinciais, mas eles estão debaixo do federal, tá bom? Então, se eu faço o processo do Express Entry e eu ainda estou morando no Quebec, eu tenho que demonstrar uma intenção legítima e concreta de residir fora do Quebec. Como que eu vou demonstrar isso? Contrato de aluguel, emprego, família, etc. Você vai montar o teu plano ou você simplesmente pega as malas e sai, tá? Sobretudo agora, nesse momento, que muita gente vai acabar não conseguindo se qualificar pelo PSTQ e vai tentar entrar no Express Entry, muito provavelmente o federal vai começar a emitir carta de intenção de recusa, tá? Que em francês chama équité procédurale. Em inglês chama Fairness Procedural Letter. Então, ele vai falar, olha, e aí? Não acredito na tua intenção de sair do Quebec. Então, é muito importante isso. Não façam a torta direito. Tô no Quebec, vou fazer Express Entry. Façam direitinho esse processo pra não ter uma negativa, tá bom? Aí, vamos falar de LMIA. Muito bem. Então, LMIA, o que é LMIA? Em francês é EMT, Estudo do Impacto no Mercado de Trabalho. Esse é o processo que o empregador fecha o teu visto de trabalho, né, para poder dar. Então, dentro da Grande Montreal, não é possível salário abaixo de 34,62, que é o que a gente chama de bas salário. Não dá para fazer, a não ser em algumas poucas indústrias de exceção. Tem uma lista lá das indústrias de exceção, tá? Se não, é 34,62 para cima, dentro de Montreal. Fora da Grande Montreal, você pode fazer a LMIA, se não, tem que ter uma lista lá, tá? Não é só estar fora da Grande Montreal. Existe uma lista
da tabela das cidades que tem taxa de desemprego de 6% ou mais, tá? Se for 6% ou mais, não dá pra fazer. Aqui no interior, por exemplo, em Drummondville, a gente dá pra fazer. Trois-Rivières dá pra fazer. Quebec dá pra fazer. Então, mas você tem que olhar lá na tabela das cidades pra ter certeza que tá ainda abaixo do 6% a taxa de desemprego. Aí, o que acontece? Se a tua oferta de emprego for abaixo de 34,62, a tua permissão de trabalho vai ser 12 meses só, tá? E 34,62 ou mais, aí você pode ter uma permissão de trabalho de até 3 anos. Isso vale pro país inteiro. Isso não é só Quebec, isso não é só Montreal. E aí você tem que tomar cuidado também, porque se você tiver cônjuge acompanhando você com uma permissão de trabalho de 12 meses, o cônjuge não tem direito a uma permissão de trabalho, tá? Para o cônjuge ter permissão de trabalho, precisa ser pelo menos 16 meses a duração do teu permis e você estar numa ocupação que qualifique o cônjuge. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Terminei o curso de novo a mesma pergunta da francização. A francização não serve, tá? O MIFI do CEGEP não serve pra comprovação, você tem que fazer prova. Já há muitos anos, gente, que não serve. Chefe de cozinha, não sei porque eu não lembro de cabeça qual que é o NOC do chefe de cozinha. Você tem que olhar lá no site qual que é o tier. PSTQ vai ter mais chamadas? Sim, óbvio, né, gente? Vai ser um único processo. Eles vão ter... A gente tem 45 mil vagas de residentes permanentes dentro de todos os escopos, não é só do PSTQ, mas todos eles. Então, eu imagino que a partir de agora, eu não sei se até o final desse ano vai ter rodada, porque eu não sei até que ponto que eles já preencheram as vagas desse ano. Mas eu imagino que a partir de janeiro a gente vai começar a ver as rodadas, muito provavelmente uma vez a cada 2 semanas, toda quinta-feira que eles estavam fazendo, algo do tipo, tá? Então vai sim, vai começar a ter rodada do PSTQ sim. Programadas secundárias vão ter mais chamadas? Eles vão fazer para chamar, mas não entendi a sua pergunta, Ana Cláudia. Fiz DEP em Montreal, contabilidade, caso consiga emprego como educatriz, não qualifica fora de Montreal? Quanto tempo de trabalho preciso para começar a agregar pontos? Então, você precisaria de pelo menos 1 ano como educatriz, se você nunca trabalhou nisso, para você poder participar do Volê 1, tá? Ele começa a agregar pontos a partir de 6 meses. Eles não têm uma calculadora, Ana Cláudia. Ela pergunta, o PSTQ abriu uma calculadora para simular? Não, eles não abriram a calculadora. Tem uma calculadora aí de alguém que criou num site aí, mas eu sinceramente não uso ela. Eu pego a tabela e eu calculo manualmente. 1A7M em Vila. Não sei o que é. Mas a empresa quer cobrar para fornecer a oferta de trabalho. Pontuação fica baixa. Tem saída? Não sei, precisaria avaliar o teu perfil um pouco mais a fundo para dizer, tá? O PSTQ vale a pena para quem tem visto de estudos? Vale. A experiência de estudos, ela conta, tá? Só que ela vai contar menos porque você tá trabalhando tempo parcial, né? Mas não tem impedimento de você participar. Inclusive, você pode participar, dependendo da tua experiência do Brasil. Você pode participar com a tua experiência do Brasil? Recebi a oferta de trabalho, mas saí da empresa. Então, será anulado? Sim, nem coloca essa oferta no perfil. Que você vai ter uma intenção de recusa nisso aí. Recebi uma oferta da Canaan. Essas mudanças interferem nessa job offer que sou soldador? Não, não interfere. Posso apresentar comprovação do francês, 3 competências do TCF Canadá e uma competência do TEFAC? Pode. Um adendo, tá? Essa é uma pergunta que aparece muito. Fiz a prova uma primeira vez, tirei B2, B1. Aí eu fui fazer de novo a competência que eu tirei B1 e tirei C1. Eu tirei B2, eu tirei C1. Por mais que você tenha o nível, é muito possível que o MIFI venha e te chame para entrevista, para testar o teu francês, tá? Mesmo que você não seja essa história de B2, D1, B1, tirei B2, B2, tá? Tirei tudo B2, ok. O MIFI ainda assim pode te chamar para uma entrevista para verificar se o teu nível de francês é isso mesmo, tá bom?
No volet 3, com brevet probatoire d'enseignement com requisitos de disciplinas na universidade e estágio. Esse ano que dão é para conseguir completar todas as solicitações na universidade? Desculpa, a gente tá falando tão rápido que a garganta seca. Eu precisaria olhar de novo lá nos critérios do volet 3 para ter certeza qual que é o critério, qual é o tipo de documento que a gente tem que entregar dentro desse 1 ano, tá? Depois você me escreve e me manda mensagem que eu olho lá pra você. E Express Entry, fazer prova de inglês e francês soma pontos? Sim. Coisa mais linda no mundo é você ter CLB 9. Então vamos falar o que é o CLB, que é um conceito diferente do Quebec. CLB é o Canadian Language Benchmark, que é a tabela do Canadá. O Quebec trabalha com a tabela europeia, tá? Então por isso que a gente fala no Quebec B2 e no federal a gente não fala em B2, a gente fala em CLB. Quando a gente cruza essas duas tabelas, o CLB 7 é um pouquinho mais alto que o B2 7 do Quebec, tá? Coisa assim, pouca, mas é. Então são duas tabelas diferentes. Então qual que é o cenário fantástico para você se qualificar no Express Entry? É você ter pelo menos um CLB 9 numa das línguas e um CLB 7 na outra das línguas. Você vai ter 50 pontos bônus. É lindo isso. Agora, mesmo que você não tenha o CLB 9, você pode colocar lá, eu tenho o CLB 7 no francês e tenho o CLB 6 no inglês. Tá bom, tá tudo bem, você já tem pontuação adicional. Então, você ter as duas provas, ele te dá pontuação adicional, sim. Tenho DEP, experiência Brasil, mas trabalho atualmente part-time porque meu visto é de estudante. Meu marido tem experiência de 2 anos no Quebec. Posso me inscrever no volet 1 ou volet 2? Então, a questão de qual volet que você vai... Na verdade, assim, você não se inscreve, tá? Você coloca as suas informações lá na declaração de interesse e o próprio sistema é que vai determinar que volet que você é. E ele não vai te falar, tá? Que volet que você é. Agora ele fala, não me lembro. Acho que quando você coloca lá no NOC. Ele aparece o NOC, mas eu não me lembro se ele te fala qual é o volet. Então você não precisa saber, você não vai selecionar, vou lá no volet 1. Não, você vai colocar as informações lá. Pra você saber que volet que você é, o que você tem que fazer? Entrar no site do NOC, pesquisar qual que é o teu NOC e ver que tier que é. E aí, a partir daquele tier, você vai saber qual que é o volet. Então, tier 0, 1 e 2... volet 1. Tier 3, 4 e 5, volet 2, tá bom? Quando precisa sair, quando eles pedem os documentos de comprovação ou quando eles aprovam o PR? Então, pela regra, isso ela tá falando de Express Entry. Então, pela regra, pela lei, você tem que mostrar que você vai sair do Quebec quando você receber o PR. Tá? Isso é regra. Eu já tive no passado clientes do Express Entry que a gente fez a residência, recebeu a residência, ele só foi sair do Quebec uns 6 meses depois porque precisou botar a casa à venda, tá? Mas isso foram outros tempos. Por quê? Vai ter um monte de gente do Quebec fazendo a mesma coisa. E quando tem um monte de gente fazendo a mesma coisa, a imigração aperta o cerco. Então, o que eu aconselho? Sair o mais rápido possível. Recebeu o convite, você, se der pra sair, já sai assim que recebeu o convite do Express Entry. Ou então, a gente trabalha o plano, né? Vamos trabalhar o plano. Onde que eu vou morar? Já tem contrato de aluguel? Já tem emprego? Já tem escola pro filho? Já tem onde que eu vou... Se eu frequento uma igreja, que igreja que eu vou? Se eu faço academia, que academia que eu vou? Enfim, você tem que montar o teu planinho de ação. E aí a gente envia. Se eles nos retornarem com uma Procedural Fairness Letter, aí tem que sair, não adianta. A única maneira de... O que é essa Procedural Fairness Letter? É uma intenção de recusa, tá? Então, assim, quando eles estão para analisar a residência permanente, diferente da residência temporária, eles têm a obrigação de te falar, tem intenção de recusar e te dar uma resposta, te dar uma oportunidade de resposta. Então, isso que a Procedural Fairness Letter faz. Se você receber essa carta... A única coisa que você pode fazer pra responder é sair, tá? Porque, assim, é algo muito subjetivo. Intenção de residir fora do Quebec é subjetivo. Eu posso ter um monte de coisa e ainda assim não tem intenção de sair. Então, você tem que convencer o oficial dessa intenção.
A melhor maneira de convenção oficial é sair. Se não der para sair ainda, coloque o plano em ação. E aí, até o final do processo, eu aconselho sair. Porque aí a gente informa, fala, ó, já saí, tá aqui o meu endereço, tá aqui o meu cartãozinho do ORIP, que é a carteirinha de saúde de Ontário, New Brunswick, enfim, pra onde você vai. Programa de empreendedorismo para quem está no Quebec. Adoro, Meire. Beijo pra você. O programa de empreendedorismo ele se divide em três fatores. A gente tem o investidor, que é quem tem muito dinheiro para investir, que precisa investir pelo menos $1 milhão, que fica lá parado por 5 anos. A gente tem o trabalhador autônomo. Então, por exemplo, eu sou psicóloga. Eu quero criar o meu próprio business como psicóloga. Eu já tenho a autorização lá da psicologia. Vou criar o meu próprio business. Aí você tem também uma capacidade financeira ainda que você tem que demonstrar. Então, a tua capacidade, a tua net worth, a tua capacidade net financeira é de $100 mil que você tem que demonstrar. E aí você tem que fazer um investimento no teu próprio negócio de 25 mil se você estiver fora da Grande Montreal e 50 mil se você estiver dentro da Grande Montreal. Então, e você tem que demonstrar o teu plano de negócio, onde que eu vou. Por exemplo, eu como consultora de imigração, poderia ser autônoma. Eu tenho empresa, mas eu já fui autônoma. Então, eu poderia montar um business plan e aonde que eu vou me estabelecer. Esse é o dos trabalhadores autônomos. Eu sou carpinteiro, eu sou, sei lá, faço reforma, sou eletricista. Então, essas profissões, dá pra gente ser autônomo, certo? Aí você tem o empreendedor. O empreendedor é que vai abrir empresa. E dentro dele, ele ainda se divide em mais 3 streams, que tem as empresas de inovação, a compra de empresa, e tem um outro que agora eu não lembro de cabeça. Tem um que é compra de empresa, tem outro que é abertura de empresa, se não me engano. Né? Então, são programas diferentes. O da inovação, você não tem uma capacidade financeira que você tem que colocar. Ele é similar ao Startup Visa do federal, para quem conhece sabe o que é. Então, você tem uma aceleradora que vai te dar o suporte. Os outros 2, você tem que ter capacidade financeira para demonstrar, tá bom? Pensando no X%, necessidade de sair do Quebec, tem que sair quando manda os documentos, depois ser chamado, pode esperar a aprovação. Então, pela lei, pode esperar a aprovação, mas eu acho muito difícil, nesse momento atual, eles aprovarem antes da pessoa sair, tá? Eu acho muito difícil. Muito provavelmente, eles vão querer que as pessoas saiam antes de aprovar. Agora, com o programa piloto de IA foi encerrado, a única alternativa era o Soft Entry na Grande Montreal PSTQ? Sim. A única alternativa no Quebec, no geral, para todas as ocupações, é o PSTQ. Não tem mais outros programas, tá bom? O próprio site do Arrima tem a calculadora que funciona com base nas informações inseridas. Exatamente. Quando você montar o teu perfil, você vai apertar lá o botão Mon Pointage e ele vai aparecer a tua pontuação. Eu fiz a declaração de interesse, você presta um serviço para ver se foi preenchido. Sim, você pode marcar uma consulta comigo, eu revejo o teu perfil e a gente conversa do que dá para melhorar. Com um contrato de 1 ano que eles me ofertaram, posso levar a esposa? Você pode trazer a esposa como turista ou como estudante, mas ela não tem direito à permissão de trabalho com um permissão de 12 meses, tá? Fazer um mestrado no Quebec ou fora do Quebec? Qual a melhor opção para emigrar? Depende muito do restante do teu perfil. Tua idade, escolaridade, tua experiência, tua capacidade financeira, teu inglês, teu francês. São muitos fatores aí que a gente precisaria avaliar numa consulta para poder determinar isso, tá? Você acha que eles devem abrir algum projeto com a falta de programa de chamada somente o PSTQ? Não, somente o PSTQ, gente. É o PSTQ. É o único. Eles já foram muito claros lá na correspondência, c'est la seule voie d'accès PSTQ, tá bom? O que mais? Gérant d'épicerie, 1 ano de trabalho, DEP em contabilidade, vou ler 1 hora em Montreal, boa chance de migrar. Como avaliar se é melhor ir pro federal? Então, gente, todo mundo que tá em Montreal, eu acho que vai... Eu acho, tá? Achismo, eu não tenho como prever o futuro. Mas eu acho que vai ficar pra trás, tá? Então, para a gente avaliar, marca uma consulta. Depois eu vou deixar o meu link do calendário de consulta. Tem no meu perfil também lá o link do calendário. A gente pode avaliar o teu perfil e determinar se é melhor você sair do Quebec ou não. A empresa pode estender e renovar o visto fechado? Pode, se eles fizerem uma nova LMIA. Se der para fazer uma nova LMIA, né?
Podemos abrir o perfil na Rima e só adicionar a validação da oferta, já que está demorando? Pode. Depois você adiciona, não tem problema. Tudo você pode mexer no teu perfil, tá? Emprego, oferta, francês, tudo. Sou agrônomo e trabalhei como professor na Universidade Estadual, durante 19 consultor do Sebrae. Posso fazer minha declaração? Pode. Atenção que agrônomo, se não me engano, é valer 3, tá? Mas você pode fazer como professor é valer 1. Ele não exige regulamentação. Trabalho voluntário. Não, gente, trabalho é trabalho remunerado. Esquece trabalho voluntário. É melhor estar no valer 1 ou no valer 3. Você não decide, tá? O que a gente tem que ver é a tua pontuação. Então, se você tem uma ocupação, que nem essa pessoa que falou que é agrônomo e professor. Então, se a pessoa tem 2 ocupações, ela poderia competir pelas 2, a gente tem que calcular a pontuação e ver o que tá melhor. Como saber se minha pontuação está aqui em alta demanda para poder calcular? Então, tem lá a tabela, então você já viu que na tabela tem a profissão em equilíbrio, leve déficit e alto déficit. Então, primeiro a gente tem que saber o teu NOC, aí você pega esse NOC, joga lá naquela tabela que você já sabe o que é, e aí ele vai te mostrar se ele tá em alto, baixo, nananã. Tem a tabela do MIFI para você fazer o cálculo da pontuação, mas a melhor maneira é você abrindo o teu perfil, né, pra ver a pontuação. Você pode marcar uma consulta comigo e a gente verifica a pontuação. Uber, gente, Uber não é... Então, ele é considerado autônomo. A experiência como Uber, respondendo a pergunta, 2 partes. Uber não vai entrar no PSTQ porque é um trabalho autônomo, tá? E a experiência de trabalho autônomo... O que acontece? Se você fosse motorista de uma empresa, você poderia usar aquela experiência, né, como experiência no Quebec. Mas como Uber, você é autônomo, você não é funcionário. Então, você não pode falar que é essa a intenção que você vai trabalhar nisso, tá? Agora... Se você pudesse fazer, eu não sei se você tá perguntando pra falar do programa dos trabalhadores autônomos ou do PSTQ, tô na dúvida. O que mais, gente? Tenho visto de trabalho para 3 anos, mas já se passou 1 ano, eu não cheguei no Canadá. Esses 3 anos já estava contando, conta a partir da data que eu pisar no Canadá, conta a partir da data que você pisar. Você não tem nada, você só tem um visto, tá? Você não tem nada, você só nem chegou ainda. Então tem que chegar aqui pra poder começar a trabalhar. Mas... teoricamente, dependendo da tua função, você poderia competir no PSTQ por fora. Eu acho difícil eles chamarem o pessoal que está fora do Quebec, mas você, assim, o PSTQ, ele não tem exigência de você estar no Quebec. Recebi a job offer no mês passado. Quanto tempo leva de chegar no Canadá? Depende muito de que etapa que você tá? Então, por exemplo, a pessoa acima falou que já tem o visto, mas não chegou aqui, porque a empresa não deixou ele vir, porque não tem vaga pra ele, tá bom? Então, depende muito. Meu perfil na Rima está marcado como arquivado. Ele expirou? Você tem que desespirar. Você tem que repostar ele, tá? Ele expira, ele é válido por 1 ano. Estamos aqui, irá fazer 3 anos, pontuação 600, porém em Montreal. Qual seria o primeiro conselho? Visto válido até 2028, possibilidade de ir para outra província. Então, como você ainda tem um permis válido até 2028, eu acho que dá pra gente esperar, observar como é que vão estar as rodadas e aí ver se você tá competitivo ou não. Essa pontuação não é ruim, tá? E também depende de qual vôlei que você é. Você é vôlei 1, vôlei 2. Então, mas como você não tá com pressa, espera o ano que vem pra verificar as rodadas, a gente ter mais tempo das rodadas pra você poder tomar a decisão. Quais outras províncias que estão com o programa francófono? Então, o Express Entry, categoria dos francófonos, serve pra qualquer lugar, tá? Qualquer lugar. Você só tem que ir morar fora do Quebec. Agora, províncias que têm programas especificamente francófonos, então, Ontário você tem o French Speaking Skilled Worker. New Brunswick, antigamente, tinha um programa específico para francófonos e Nova Scotia também. Agora, em todos os programas, tanto federais como provinciais, você pode participar quando ele fala assim, eu preciso de um comprovante de língua nível 5 ou nível 7. Pode ser o francês, não precisa ser inglês, entendeu? A dificuldade que você vai ter é, de repente, você não conseguir se comunicar quando você chegar lá. Porque, falamos a verdade,
a maioria dos locais no Canadá fala inglês, tá? Alguns locais em New Brunswick, em Nova Scotia, se fala francês. Algumas outras cidades perdidas aí, Manitoba, tem alguns vilarejos aí que são mais francófonos, Ontário, em Ottawa. Ottawa fala-se as duas línguas, mas a grande maioria, se você só tem o francês, já saiba que você vai precisar desenvolver um pouco do inglês para você poder se habituar nesses outros lugares, tá? Então, Uber para fazer o programa autônomo eu acho difícil, porque não é que você tá criando o teu próprio serviço, entendeu? Digamos assim, vou criar um serviço de limousine. Aí você poderia ser um trabalhador autônomo. Mas Uber, você tá prestando um serviço debaixo de uma outra empresa que já existe, né? Você não tá criando uma empresa tua, entende o que eu tô falando? Você não tem como investir 25 mil dólares na tua profissão de Uber. Não funciona. Para Express Entry, é necessário fazer equivalência de diploma junto ao MIFI. Express Entry. MIFI é MIFI. Duas coisas separadas, tá? Dois mundos separados. Então, a equivalência do MIFI não tem nada a ver com Express Entry. A equivalência do Express Entry é pelas empresas. WES, IQAS, ICAS, Universidade de Toronto. Tem um monte de empresa lá que dá pra fazer. Trabalhando, escutando a live. Beijo, Tayla, pra você. Gosto desse assunto de imigração, das suas explicações. Obrigada, espero que estejam bem. Eu e minha esposa trabalhamos há 2 anos na mesma empresa, ela visto aberto e eu fechado. Se a empresa fechar o visto dela, pode ser aplicante principal? Depende muito do perfil, gente, não dá pra comentar. Gente, chegou 11 horas, acabou. Inglês não entra no PSTQ, tá? Só respondendo a última pergunta aqui. É isso, gente. Tem mais pergunta aqui. Não vou conseguir terminar de responder o resto. Então, vocês, caso queiram uma consulta, pode marcar uma consulta. Lembrando que é final de ano, a gente sai de recesso no final do ano. Então, caso você tenha interesse, já marque já. Muita coisa a gente só vai descobrir no ano que vem, quando as rodadas começarem efetivamente, tá? O que der pra responder, eu respondo por mensagem, mas muitas vezes a resposta vai ser marca uma consulta, tá? E é isso, desejo boa sorte a todo mundo que esteja aí nessa luta e vamos que vamos. Até mais!